Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos preparar crackers ou bolachas de sementes sem glúten, duas versões, uma versão salgada e outra versão doce para agradar todo mundo. E eu já queria dar dica que eu tenho mais vídeos de receitas de crackers, todas super deliciosas, fáceis de preparar, então não deixa de conferir aqui embaixo na descrição do vídeo. E a primeira receita são os crackers ou bolachas salgadas. E aqui você tem que primeiro pré-aquecer o forno em 180 graus. Depois numa tigela eu estou acrescentando aqui sementes de linhaça, sementes de girassol, de abóbora e gergelim. Mas você pode substituir aqui por outras sementes. Ou se você preferir usar, por exemplo, somente dois tipos de sementes. Sei lá, somente linhaça e abóbora, ou chia e gergelim, assim por diante. Então você pode fazer uma outra combinação de sementes aqui. Depois eu acrescento farinha de milho. A próxima receita eu vou fazer com farinha de aveia, deu certo também, fica uma delícia. E de temperos eu usei sal, cúrcuma em pó, alho em pó e ervas secas. Mas se você preferir pode usar, por exemplo, só um salzinho, orégano, um sal e alho em pó, o que você preferir. Aí eu misturo e em seguida eu vou acrescentar um pouquinho de pasta de gergelim. Se você preferir, pode usar pasta de amendoim ou um óleo vegetal, azeite de oliva. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição a dica de substituição e depois água quente. E aí você mistura primeiro um pouquinho com uma colher ou um garfo. E depois eu sugiro você misturar com a mão. Aí você vai pressionando a massa até formar uma bola. A massa ela tem que estar relativamente pegajosa, assim que você consiga formar uma bola. E ela gruda um pouquinho nas mãos, mas não muito. É importante você usar água quente aqui, porque ajuda a dar mais liga na massa. Agora, para abrir essa massa, eu gosto de usar esse método aqui. Eu pego um papel manteiga, passo um pouquinho de óleo vegetal. Eu sugiro você fazer isso, porque senão às vezes pode grudar. Às vezes eu faço sem passar óleo, dá certo, mas aí muita gente faz e gruda. Então eu sugiro que você passe um pouquinho de óleo e aí com certeza não vai grudar. E aí o que eu faço é colocar a massa, a bola que a gente formou antes, coloco outro papel manteiga por cima, só para ajudar a abrir a massa. Daí com a ajuda de um rolo, você vai abrindo ela. Você pode ver que ela fica um pouquinho quebradiça, ela meio que racha, mas não tem problema. Depois que assar, ela fica super firme, fica uma delícia. E aí você vai abrindo no formato que você preferir. Eu faço as minhas bolachinhas não muito fininhas. E você pode ver aqui que a massa ela fica toda meia quebradiça e aí você só vai com a mão ou com uma espátula mesmo, você vai moldando. Por causa da farinha de milho, ela fica um pouquinho mais quebradiça, mas ela fica sequinha, uma delícia. A próxima receita, que é feita com farinha de aveia, é um pouquinho mais maleável, um pouquinho mais fácil de abrir. E aí depois que eu abri ela até uma certa espessura, eu retiro o papel toalha e vou tirando assim as bordinhas e colocando nas partes onde ficou um pouquinho sem a massa. Agora aqui eu vou colocar o papel toalha com a massa em cima de uma forma e você pode levar para assar assim direto, sem cortar o formato das bolachinhas. E aí quando você retira, você quebra. Ou como eu já mostrei em outro vídeo, como eu fiz nessa receita aqui, a receita das bolachinhas aqui é feita com grão de bico, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode marcar já as bolachinhas. E aí quando você retirar do forno, já vai estar o formato assim quadradinho. Esse método aqui que eu vou fazer hoje, quando você retira do forno, vai estar uma massa inteira. E aí você vai só quebrando em pedaços. Eu acho que fica bonito também, fica assim uma coisa um pouquinho mais rústica. Mas se você quiser bolachinhas mais bonitinhas, que é o que eu vou fazer na próxima receita com a versão doce, você pode pegar um cortador de pizza ou uma faca e você já marca direitinho como você quer as suas bolachinhas. Então, na próxima receita você vai ver direitinho como que faz. E aí quando você retira do forno, tá assim, prontinho. Eu sugiro você deixar
reposando por uns 30 a 45 minutos. E aí você vai só quebrando assim nos pedaços que você quiser e tá pronto para consumir. Isso daqui é uma delícia para você consumir de lanchinho. Eu adoro hummus, então, por exemplo, aqui o que eu gosto de fazer muito é esse prato, assim, com alguns vegetais crus. E aí com essa bolachinha salgada que fica uma delícia. Eu já mostrei em outras receitas, outras crackers também que eu faço, eu como assim com hummus. É super bom. A receita desse hummus eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E outras receitas de crackers que eu já tenho aqui no canal, também super fácil de preparar. Também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E seguindo com o vídeo, agora a gente vai fazer bolachas ou cracker na versão doce. Aqui eu vou usar uma combinação um pouquinho diferente de sementes. Eu vou usar sementes de chia, sementes de linhaça, sementes de girassol e de gergelim. Então, você pode também mudar aqui a combinação de sementes, ou se você preferir, pode usar somente 2 tipos de sementes, também funciona. E aí eu acrescento também canela. Como a gente vai fazer uma versão doce, eu acho que canela fica gostoso. Aqui você também pode acrescentar baunilha, fazer tipo um saborzinho de baunilha. Depois eu acrescento farinha de aveia. Eu peguei a aveia em flocos e triturei até a consistência de farinha. Se você quiser, pode fazer isso aqui com farinha de milho também. Aí eu acrescento melado para adoçar, um pouco de óleo de coco. Se você preferir, pode usar pasta de amendoim ou pasta de gergelim ou outro óleo vegetal e água. E aí eu misturo primeiro com uma colher, e aí eu misturo um pouquinho com uma colher, e eu também sempre reservo um pouquinho de farinha de aveia, se necessária, que eu acrescentei mais um pouco. E depois com a mão eu amasso e faço uma bola. Essa massa aqui fica mais pegajosa que a anterior, ela fica bem úmida e é assim mesmo. A farinha de aveia, né, ela é um pouquinho mais, sei lá, fica um pouquinho mais pegajosa. E aí eu faço o mesmo sistema da bolachinha anterior. Eu coloco em cima de um papel manteiga, depois coloco outro papel manteiga por cima e com a ajuda de um rolo eu vou abrindo a massa. Se você der uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, eu deixei um vídeo onde eu tenho outras receitas de crackers. Tem uma receita que é feita com grão de bico, sem farinha, sem nada, só o grão de bico cru. E aí você abre de um método um pouquinho diferente, se você quiser lá dar uma olhadinha. Tem também versão doce e salgada. E aí depois que eu abri a massa numa certa espessura, eu de novo, como na receita anterior, com a ajuda de uma espátula, eu vou colocando a massa nas partes que tá um pouquinho mais com uns buracos. Essa massa é super maleável e depois que assa, gente, ela fica super sequinha. Não fica quebradiça, as bolachinhas ficam maravilhosas. E essa aqui, ao invés de assar inteira, eu vou, com a ajuda de um cortador de pizza, já cortar no formato de bolachinhas. Eu queria fazer bolachinhas bem iguaizinhas aqui, mas não deu muito certo. Eu não medi a massa, então umas ficaram um pouquinho maiores. Essa aqui eu sugiro você deixar no forno por 15 minutos. A partir dos 15 minutos você dá uma olhadinha. Eu acabei deixando a minha por 20 minutos e acabaram queimando um pouquinho. Eu achei que assaram um pouquinho demais, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Então fique de olho porque é bem rápido. E também depende da espessura que você fizer suas bolachinhas. As minhas, olha, aqui ficaram 20 minutos e eu achei que 15 minutos teria sido o suficiente. Ficaram gostosas, mas poderiam ter ficado um pouquinho menos queimadinhas, eu diria. E aí, quando você deixa reposando assim por uns 30 minutos, que elas continuam secando depois de frias e elas facilmente soltam do papel manteiga e ficam super sequinhas depois de frias. É uma delícia, super crocante. Ficaram muito crocantes aqui, eu adorei.
E isso era tudo então que eu tinha pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Looking for someone like you. Stardust, stardust. Yeah. I'm the lazy one, so I guess I should have known. You said yourself you wanna do this alone. What if your dreams are making it hard to think straight? If you still love me, I can wait, I can wait. And remember this, we could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out